Eu me chamo Juvenal da Rocha Torres Neto. Terminei ficando mais conhecido como Juvenal Torres Neto a pedido de um chefe meu da residência, Dr. Ari Pires, que achava o nome meio estranho do Juvenal, e aí ele pediu que fosse Torres Neto. Então eu adotei só o Torres Neto. Eu nasci em Aracaju, mais especificamente no bairro 18 do Forte, do sítio do meu avô, que é o sítio Aracati. Porém, acho que minha infância, minha identidade é basicamente com a cidade de Canhoba, onde eu cresci e tive uma influência muito grande, tanto da minha mãe como dos meus avós, que eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 7 anos, meu pai 41, e a partir daí o elo ficou muito mais forte com a família da minha mãe. Então meu avô, de quem eu herdei o nome, Juvenal da Rocha Torres, conhecido como Seu Jovem, ele inicialmente tinha uma bodega em Canhoba e depois ele passou a ficar apenas com uma farmácia por razões de saúde, que ele teve que restringir um pouco o trabalho. E aí começa a minha história de medicina. Eu estudei inicialmente no Educandário Duque de Caxias, lá no Santo Antônio, Dona Salvelina, mulher dura, meio regime, meio militar. Depois eu vim para o Ateneu, que era o sonho de consumo de todo mundo, onde eu fiquei até 1976, quando terminei o terceiro ano, na época, colegial ou científico, e assim, fiz um curso de pré-vestibular, mas só conseguia pagar algumas disciplinas, e mesmo estudando no Ateneu, eu consegui passar no primeiro vestibular para medicina, primeiro semestre. Meu avô me influenciou bastante, ele, desde essa época, eu nasci em 59, e em 69 ele me deu o primeiro livro de primeiros socorros. E eu já, em Canhoba, aplicava injeção, muito novo, e como é que se diz? Eu comecei a fazer, drenar abscesso, fazer curativo, ajudando a ele. Então, praticamente, a minha identidade com a medicina começa aí. A partir daí, eu não me vi fazendo outra coisa a não ser medicina. Me formei, entrei na faculdade em 77, uma turma ímpar que a gente até hoje se encontra. Eu chamo a atenção que praticamente todos foram bem-sucedidos, isso é bem interessante. Depois eu formei em 1982, mas colei grau em 8 de janeiro de 83, um dia depois de casar, casei no dia 7, e aí eu... Então aí eu fiz medicina, só que desde os 15 anos eu já trabalhava no Banco do Brasil, eu era menor aprendiz, e eu fiz a faculdade inteira trabalhando no banco e estudando. Então eu tive que dividir isso aí, que exigia um pouco mais de mim. A coisa ficou um pouco mais difícil, mas para minha sorte foi criado o SESEC e eu passei a trabalhar à noite, o que conseguia cumprir todas as minhas atividades durante o dia. Fui para fazer residência. Então eu fiz prova para residência, na verdade eu já estava no internato, lá no Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiz prova para residência, para a época para o fundão, para os servidores do Estado, e terminei passando na prova de residência do Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu fiz lá 2 anos de residência geral, 1 ano de internato, e depois eu fiz coloproctologia, porque o serviço inicialmente era junto e depois ele separou, e eu fiz mais 2 anos lá de residência no Hospital da Polícia Militar. Você me perguntou antes de começar a entrevista por que proctologia. Eu nunca pensei em fazer proctologia. A minha estreia, eu trabalhava no ambulatório ainda como interno, e aí eu fui examinar, eu acho que de 10 pacientes, 12 eram proctológicos, eu não sabia nada. Então eu comecei a tentar ver se eu aprendia procto. Então
fui apresentado ao chefe da Procto, e que ele começou a me ensinar, e quando eu era R1 eu já era identificado como proctologista da turma, então tudo que tinha de proctologia terminava me chamando. A formação no Rio de Janeiro ela ficou um pouco limitada, porque a gente aqui tinha muito megacólon, e lá no Rio de Janeiro nós não temos megacólon, não temos nada. Então, eu voltando para Aracaju, eu precisei ir para Goiânia para aprender a operar megacólon, e comecei a minha vida. Na verdade, a minha intenção era ser cirurgião geral, mesmo depois de ter feito coloproctologia. Voltando, eu me aliei a Hermes, que era um ano mais que eu, e era amigo pessoal, e aí a gente resolveu trabalhar junto, e depois nós fundamos o primeiro serviço de coloproctologia com 2 pacientes, um homem e uma mulher, as vagas que nós tínhamos, e tivemos a ideia de fazer um curso de coloproctologia. Começamos bem timidamente, e aí a gente foi crescendo, passamos a 2 pacientes de cada gênero, e aí depois a gente começou a ter uma enfermaria masculina e feminina de coloproctologia. Começamos a trabalhar eu e Hermes, depois disso aqui a gente ampliou, então a gente fez um grupo maior, eu, Nelma, Hermes, Celso Marques, José Jeová de Oliveira Filho, Mário Augusto Vidal. Então a gente começou a sedimentar, eu acho, que a coloproctologia de Aracaju. Em que hospital? Hospital de Cirurgia. Hospital de Cirurgia. E nós, com esse serviço, nós chegamos a ter, se não me falha a memória, 40 a 50 leitos de coloproctologia. Chegamos a tentar credenciar como residência médica. Isso eu já estava na universidade e a coloproctologia não se afastava de mim. Comecei, quando eu cheguei aqui, ele falou do Dr. Macedo, então me lembro que eu dei a primeira aula a pedido dele sobre doença inflamatória intestinal, e a gente enfrentou uma crise muito grande quando o plano Collor, que a gente não tinha como comprar medicamento e nem o sal, a sulfasalazina para tratamento de doença inflamatória nós tínhamos aqui no Brasil. A gente mandava pegar na Inglaterra, através da Fundação Rubem Berta, e lembrar que a gente não tinha esse acesso para pacientes carentes, o que a gente trabalhava na universidade. Então eu comecei a me interessar, porque geralmente quando o paciente chegava para eu operar, o paciente já chegava muito debilitado, com retocolite, doença de Crohn, e geralmente tinha uma mortalidade muito alta. Então eu comecei a me interessar a pegar esses pacientes antes que eles complicassem. Então, primeiro eu tive a ajuda do Dr. Macedo, e depois eu fui sedimentando esse serviço, e aí eu já estava ensinando, e aí eu já comecei também a estruturar a primeira residência médica de coloproctologia do Hospital Universitário, da Universidade Federal de Sergipe. Eu costumava dizer que é o seguinte, eu atendia 10 vezes mais pacientes no consultório do que na universidade, no ambulatório, porque eu era professor, eu tinha que dar aula teórica, coordenação de internato, enfermaria, centro cirúrgico, essas coisas todas que eu trabalhei. Então é o seguinte, mas os pacientes de lá eu tinha 10 vezes pacientes mais graves, mais difíceis, mais complexos do que o que eu tinha no consultório. Então, assim, essa coisa dá uma experiência muito grande, eu acho que, diria que insubstituível para mim. Então, assim, meu grande avanço de vida foi realmente estar ligado ao hospital universitário, né? Como todo órgão público, cheio de altos e baixos, mas no cômputo geral, eu acho que a gente conseguiu fazer assim uma história de coloproctologia, que a gente não tinha absolutamente nenhum serviço, e a gente conseguiu estruturar tudo isso. Na verdade, a gente teve um interesse muito grande de uma das internas, que atualmente é a chefe de serviço, que é a doutora Carol Lisboa, Ana Carolina Lisboa, que a gente criou a primeira residência de coloproctologia. Na verdade,
Basicamente, a gente criou a residência para a Carol, porque ela tinha um interesse muito grande em fazer coloproctologia, chegou a fazer um opcional dela do cirurgia geral fora do estado em coloproctologia, e retornando a gente conseguiu estruturar a residência, ser reconhecida a residência, e agora já temos ampliado esse leque. Então a gente estava como professor de aparelho digestivo, fizemos o serviço de colonoscopia, começamos a estruturar o serviço de doença inflamatória intestinal, que era uma coisa também de grande interesse meu, e conseguimos estruturar a residência médica. Isso daí foi uma coisa assim, é um presente, né, que a gente correu atrás do presente, mas não deixa de ser, a gente conseguiu formar, eu digo sem sombra de dúvida, de que todos os nossos residentes, eles foram excelentes. Eu não sei se a gente teve sorte, se a gente também exigia, se doava, mas realmente assim, o padrão dos nossos residentes era muito bom. Eu tentei fazer mestrado em Salvador, mas o sacrifício era muito grande e eu tinha que ir e voltar de ônibus muitos dos dias na semana, ficou muito difícil. Eu comecei o mestrado e eu larguei o mestrado. Depois eu fui fazer o mestrado na USP. Nesse tempo, Mário já estava na universidade e eu resolvi sair para fazer o mestrado. E não era a minha intenção, mas eu emendei também já com o doutorado, porque a coisa era um pouco difícil, eu tinha que sair, fazer a disciplina e voltar. Nessa época eu estava mais ou menos já com uns 40 anos, e com os 3 filhos, e casado e com despesa, e até difícil conseguir inicialmente bolsa para pesquisa, embora eu tenha conseguido a minha liberação, e eu recebi o salário, eu conseguia me deslocar, mas era bastante pesado, e aí eu fiz 3 anos de mestrado e eu fiz o inverso, fiz 2 anos e meio mais ou menos do doutorado. Normalmente o doutorado ele nos é cedido um período mais longo, mas como era uma continuidade do meu trabalho, eu terminei fazendo mestrado e continuando com doutorado. Sempre na área de coloproctologia, e eu fui fazer na parte de colonoscopia e pesquisa de lesões planas de intestino grosso como precursoras de câncer coloretal. Meu interesse nessa época já era um pouco trabalhar com doença inflamatória intestinal, mas como todo mundo que fez mestrado sabe também que a gente se adequa aos interesses do serviço onde a gente vai também, e nessa época o Dr. Paulo Arruda Alves, que era o meu orientador de colonoscopia e foi meu orientador de mestrado e doutorado, ele já tinha um interesse especial nisso, e aí eu ingressei nessa pesquisa e depois eu dei continuidade ao mesmo pesquisa, só com a parte de estudo imunohistoquímico dessas lesões planas, para saber da expressão de um gene, que era o P53, e saber o potencial de malignização dessas lesões pequenas, como se comportariam. Então, nisso eu fiz na USP, lá no HC, no Hospital das Clínicas, e tive uma influência também bem de perto de doutora Angelita Brigama, que o doutor Paulo Alves fazia parte do grupo, e eu continuava acompanhando as colonoscopias lá no Hospital Alemão, o Oswaldo Cruz, e lá no Instituto de Aparelho Digestivo de doutora Angelita e doutor Joaquim Gama. Então eu fiquei durante todo esse tempo, tanto fazendo o meu mestrado e aproveitando as horas vagas para ir burilando o meu trabalho em colonoscopia e coloproctologia. Eu tinha feito treinamento para colonoscopia, inclusive nós fizemos as primeiras colonoscopias do estado de Sergipe, foram feitas inicialmente por mim, depois eu, Hermes e Nelma, que a gente sempre caminhou junto na coloproctologia, e Mário Vidal depois, mas Mário não se interessou muito pela parte de colonoscopia. Então ficamos inicialmente eu, Nelma e Hermes.
Então, nós fizemos as primeiras colonoscopias, o primeiro serviço foi criado no Hospital São Lucas, houve a mediação de Dr. Digenal Gonçalves Soares, que era meu mestre e que, na época, ele conseguiu algum comodato, eu não sei explicar bem, mas um comodato beneficente de aparelho de endoscopia, que veio aparelho de endoscopia digestiva alta, baixa e a parte de broncoscopia, que era com Saulo Maia. Então, nós fizemos um serviço inicialmente bem rudimentar e depois a gente foi sedimentando esse serviço. Com o tempo, eu comprei o meu próprio aparelho, todos esses aparelhos eram óticos, a gente não tinha aparelho por vídeo, a gente fazia olhando num visor apenas, e para ensinar e para aprender você fazia isso com carona, e aí a gente foi começando a arrumar a coisa. Bom, depois disso, então, a gente conseguiu também organizar o serviço de coloproctologia e, em paralelo, de colonoscopia da Universidade Federal de Sergipe. Toda essa luta é meio hercúlea. Então, o doutor Hélio Araújo, ele, inclusive nessa época que eu estava organizando o serviço, eu queria meio que a coisa já tivesse arrumada, e ele disse que não, que tinha que empurrar o piano e tinha que saber fazer a coisa. Então, nós fizemos o primeiro serviço, conseguimos um ar-condicionado para botar lá, porque a sala era quente demais, e começamos a arrumar o primeiro serviço de colonoscopia do Hospital Universitário. Ainda colonoscópio, não videocolonoscópio. Organizamos a enfermaria, aí dentro da universidade eu já tinha uma parceria bem próxima com o Mário Vidal, Mário Augusto Nascimento Vidal, que sempre foi meu fiel escudeiro e com quem eu trabalho até hoje. Ele trabalha comigo desde a época de estudante, participei da formação dele aqui, depois ele foi fazer, como eu também, residência, especialização fora, coloproctologia, e voltou, e a gente trabalhou junto muito tempo na universidade, ele como professor substituto. Dentro disso aí eu fui ensinando, e aí a gente já foi fazendo escola. Então eu já tinha a Carol que me ajudava, que a Carol voltou, Mário Vidal, que continuou direto e indiretamente ensinando. Então eu tive a oportunidade também de ser professor dos meus dois filhos, Júlio Torres, que é ortopedista, e Felipe Torres, que é coloproctologista, ou seja, consegui fazer escola dentro de casa também. Felipe voltou, chegou a ser professor também voluntário na universidade. Ele tem grande interesse na parte de colonoscopia e na parte de cirurgia videolaparoscópica, e inclusive voltou e fez muita cirurgia videolaparoscópica, e chegou a ser preceptor lá dos residentes, que inclusive gostavam muito de trabalhar com ele. Então nós estávamos aí já estruturando uma outra dimensão, que era a cirurgia videolaparoscópica. Normalmente a cirurgia ela é feita, se chama a céu aberto, cirurgia aberta, é tudo aberto, mas é a cirurgia laparotômica, onde eu não uso o aparelho de videolaparoscopia, e a cirurgia videolaparoscópica, onde a gente usa a videolaparoscopia. Bom, então nessa época a gente já estava agora com o serviço de doença inflamatória intestinal estruturado. Nós começamos a fazer usoterapia biológica. Nessa época a gente começou a ter uma parceria boa com o pessoal da reumatologia, o professor Caetano Macieira, que eles usam muito mais biológico que a gente, então fez com que a gente não tivesse medo de fazer terapia biológica, imunossupressor. Para um cirurgião tratar coisa clínica dessa natureza era um desafio, e a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu também fazer uma escola disso, e hoje Carol e Felipe têm um interesse muito grande em trabalhar. Doutor Rodrigo, atual esposo de Carol, ele também trabalhou com a gente, mas ele ficou mais na parte de cirurgia videolaparoscópica.
E há 3, 4 anos atrás, eu já me preparava para me aposentar da universidade, porque eu já estava com 27 anos de trabalho e eu já pensava em me aposentar, mas aí eu tive que colocar 2 stents e aí, como é que se diz, decidi me aposentar, não por invalidez, mas para que tentasse reduzir a jornada de trabalho, porque eu ainda trabalhava como professor universitário, ainda dava plantão e trabalhava na coloproctologia do João Alves e fazia consultório. Então era uma jornada de pelo menos 10, 12 horas por dia, ainda finais de semana, eu trabalhava no sábado pela manhã e às vezes sábado e domingo, dependendo da necessidade do paciente. Então eu me aposentei, é um choque inicial. Primeiro que como eu tinha tido esse problema, eu voltei, eu tive uma deferência muito grande de um dos meus ex-cupistas, e eu gosto muito de Marco Aurélio, cirurgião vascular, e que na época ele era chefe de departamento. Então ele providenciou tudo para a minha aposentadoria, que ele já sabia que eu já estava com a aposentadoria na mão, mas a sensação era rei morto, rei posto. Eu chegava e dizia, isso aqui, isso já está resolvido. E essa sala já tem, isso é horário de colono, já tem dono. Então eu voltei e eu me despedi da faculdade meio à francesa, porque você vê que você não é indispensável, isso é um grande ensinamento. E acho que saí na hora, que eu saí vivo, ainda trabalhando e ainda podendo contribuir extracurricularmente com muita coisa, como ainda faço hoje. Atualmente eu já estou aposentado da universidade. Como bancário, eu cheguei a médico do Banco do Brasil e também me aposentei do Banco do Brasil, que era CLT. E agora, em 30 de abril, me aposentei do USE, do Hospital Universitário de Urgência de Sergipe, o João Alves, como eu entrei lá, que era no João Alves Filho. Então, atualmente, eu estou aposentado e, como bom aposentado, eu ainda trabalho 10 horas por dia, ou seja, é sacerdócio, né? Uma outra coisa, dentro disso, eu continuei trabalhando com meu filho, que tem interesse pela parte didática. Junto com ele, nós fizemos um lab coach, que é um trabalho de ensino da cirurgia videolaparoscópica. Nós já tivemos 3 cursos com modelos animais, com a parte de workshop, com a parte teórica. E, ultimamente, a gente começou a ingressar já na cirurgia robótica em coloproctologia. E tudo isso porque a gente começou lá atrás. Ninguém chega lá em cima sem ter caminhado. Atualmente a gente já está na 8ª cirurgia robótica em coloproctologia. Felipe fez a primeira cirurgia robótica em coloproctologia aqui do estado. Então, é bem interessante, porque eu fiz a primeira cirurgia videolaparoscópica em 1996, quer dizer, nesse tempo ele está mais ou menos, não só seguindo os passos, mas como caminhando além. Confesso que tive vontade de fazer a cirurgia robótica, mas como o Felipe tem esse especial interesse, eu acho que vai ser uma maneira de eu desacelerar um pouquinho mais, que é bem mais difícil. Medicina. Medicina foi a minha grande escolha. Ele me perguntou se é sacerdócio. Para mim sempre foi sacerdócio. Sinto falta de dar aula? Sinto, mas não quero voltar. Assim, para mim, eu cumpri todos os meus ciclos. Uma vez fechado o ciclo, fechou o ciclo. Então, assim, não tenho. Dentro do sacerdócio, eu penso que a única grande falta que faz a universidade, o hospital universitário, uma estrutura onde você trabalhe com paciente carente, é você poder dar continuidade
a tratamentos mais complexos dentro de um padrão bom, já que a gente trabalhar pelo SUS para você fazer uma medicina decente é muito difícil, pensar em videolaparoscopia muito menos, cirurgia robótica muito menos, e sempre o que permitiu que a gente aplicasse esses avanços, tivesse avanço, como isso foi o hospital universitário. Assim, para os mais novos, às vezes a gente conversa, é sacerdócio mesmo, e tem umas coisas que a gente fala de teoria, né, assim, e a gente não introjeta esses conceitos, esses sentimentos, né, assim, você estuda para o resto da vida. Interessante isso, né? Então eu estou atualmente vou fazer 40 anos agora de formado, e como é que se diz, eu ainda estudo e ainda estudei para dar aula agora no último congresso de coloproctologia, que meu filho foi presidente. Então, acho que a mensagem para estudante é a mensagem para todo mundo. Você precisa saber onde você quer chegar. A pessoa que não sabe onde quer chegar não vai conseguir. Uma vez que você saiba onde você quer chegar, você tem que se preparar para chegar onde você quer, né? Não acreditar em ninguém que acha que você não chega. Eu acho que não tem nada que você adquira que seja muito fácil. Talvez até a gente, se tiver isso muito fácil, a gente não consiga saber o valor disso. Nós falamos aqui do sacerdócio, e muita gente hoje vê menos a medicina como sacerdócio. Eu acho que a nossa geração, a minha geração, viu demais. A gente abdicou demais, a gente abdicou da família, a gente foi explorado por hospitais, nós fomos explorados por planos de saúde, nós fomos explorados por pacientes que achavam que tinha que invadir a nossa vida privada, que tinha que ligar sem necessidade de madrugada, que tinha que interromper a vida da gente para cuidar deles como se eles fossem únicos e que eles não tinham nenhuma contrapartida com nós profissionais. Inclusive, essa contrapartida às vezes era de respeito, de carinho. Aqui eu não vou dizer que eu não tive, graças a Deus, a maioria dos meus pacientes, eles foram gratos e bastante gratos. E eu não tenho de que me queixar. Eu me queixo daquelas pessoas que são inconvenientes e que entendem sacerdócio como se fosse subserviência. Então, assim, e a gente, no início, a gente não sabia como lidar com isso, porque a gente entendia que esse sacerdócio, ele era mais extenso do que o que ele deveria ser. Entender medicina sem sacerdócio, normalmente eu acho que não se chega muito longe. Uma outra coisa é, por exemplo, que eu acho que assim, a medicina, que é uma coisa bastante bonita, a gente tem todo tipo de gente, mas a gente tem pouca gente preguiçosa. Nós não temos, principalmente cirurgiões. Cirurgiões realmente são batalhadores. Então é o seguinte, a gente tem pouca gente preguiçosa. E a gente tem muita gente que a gente forma uma rede de ajuda muito grande. Então, assim, a gente resolve problemas de pacientes sem que o paciente tire um centavo do bolso. Lógico, assim, isso numa rede muito grande, de um grau de complexidade muito grande pela abnegação dos nossos colegas. Desde material, cirurgia, exame, pareceres, mesas redondas, sem nenhum retorno pecuniário, sem nenhum retorno financeiro. Mas a gente tem que entender também que a gente não tem que ser escravo da profissão.
Dizia um colega meu do Banco do Brasil que a profissão ela tem que ser vista como meio de vida e não meio de morte. Então, ele é meio de vida, a gente vive da profissão, a gente precisa ser remunerado de forma honesta, entendeu? A gente precisa ser privilegiado, porque muitas vezes a gente doa uma parte muito grande da nossa vida, do nosso lazer, da nossa abnegação, então a gente tem que ser reconhecido como esse profissional diferenciado. Há um minutinho atrás eu tinha lembrado que às vezes eu corrigia paciente. Normalmente eu sou tido como exigente na universidade, fui tido como exigente. Algumas pessoas até hipertrofiavam, diziam que eu era meio carrasco, mas não era, eu era apenas exigente. Eu apenas exigia o que eu dava. Então eu era pontual, eu era assíduo, eu trabalhava, eu ensinava, então eu exigia, então estava no meu direito. E eu ficava muito chocado quando eu recebia um paciente e ele não sabia o nome do médico que atendeu. E muitas vezes ele tinha sido literalmente salvo por esse médico, que inclusive trabalhou fora do normal, fora do horário, fora de tudo, para que ele tivesse vivo e ele não lembrava o nome do médico. Então é essa coisa que precisa sempre ser lembrada. Isso não é novo, eu acho que aí é da história da humanidade e não vai desaparecer. Mas eu acho que a gente tem que se doar, né? Com alguma restrição, não precisa se doar sem restrição, mas a gente tem que também saber exigir sem complacência, né?